Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros lindos do meu coração! Cheguei de novo! Sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural. O podcast que não é poupança, mas fará seu estudo render bastante. Isso porque vamos falar a respeito da preparação para um concurso que é um dos mais aguardados de 2023. Trata-se do concurso para escriturário do Banco do Brasil. Hoje vamos conversar com o professor André Maia, que além de falar da importância de se preparar com antecedência para esse certame, vai dar dicas preciosas para você se sair bem na disciplina de vendas e negociação, que fará parte da prova de conhecimentos específicos e que no último concurso contou com 15 questões. Seja muito bem-vindo, professor André. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bom, José? Tudo bom, Luiz? Então, esse podcast, com certeza, ele será muito proveitoso para aqueles que tiverem, né, com aquela vontade de se tornarem funcionários públicos e de trabalharem num banco, né, de bastante prestígio aqui dentro do nosso Brasil, né, e com prestígio internacional também. Podem ter certeza, espero que vocês fiquem bem atentos, porque eu vou passar muita dica aqui nesse podcast. Pois bem, a gente vai ficar aguardando aí todas as dicas que o professor André Maia vai dar aqui no nosso podcast. Do fera da preparação para concursos ao expert na comunicação de concursos públicos. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Olá, José. Olá, professor André Maia. Olá, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma semana no podcast Hora do Concurso, para a gente falar hoje de um concurso muito especial, que é esse concurso para o Banco do Brasil, que é o maior banco da América Latina, né? E também um dos concursos mais aguardados aí, um dos concursos que geralmente reúne um número muito grande de inscritos, né? Eu diria que o Banco do Brasil, o INSS e a Caixa Econômica Federal são os grandes concursos que são realizados aqui pelo país, né? Que muitas vezes ultrapassa 1 milhão de inscritos, como aconteceu no último concurso. Então, com certeza, o professor André Maia aí vai dar muitas dicas, muitas orientações para que você possa arrebentar nesse concurso do Banco do Brasil e ter um excelente aí desempenho na disciplina de vendas e negociação, né? Que é uma disciplina importantíssima, né, José? Que, além de ter tido 15 questões na última prova, né, que foi a disciplina com o maior número de questões, foi também a disciplina que tinha maior peso, tinha 1,5 juntamente com português, com língua portuguesa, e também tinha com informática também, que também teve peso 1,5, né? Sendo que informática também teve 15 questões, assim como vendas e negociação. Com certeza o professor vai falar sobre isso, vai dar muitas dicas importantes aí para os candidatos. Com certeza. Assim como o último concurso do Banco do Brasil, que teve mais de 1 milhão de inscritos, eu quero uma audiência nesse podcast com mais de 1 milhão de pessoas nos assistindo, né? Bom, o Banco do Brasil já chamou todos os aprovados no último concurso de 2021 e, por isso, já anunciou que não vai prorrogar mais a validade dessa seleção passada. Fora esse detalhe, nós, da Degrau Cultural, obtivemos informações de fonte confiável de que o banco já está programando, melhor dizendo, a abertura de um novo certame para o ano que vem. Olha o furo que a gente conseguiu. Então, professor, qual a importância do interessado em participar desse próximo concurso e iniciar os estudos desde já? Então, muito interessante essa pergunta, José, que você está fazendo, porque a preparação para qualquer concurso público, na verdade, ela precisa ser prévia, né? Cai por terra muito daqueles que acham que o estudo ele se inicia com a publicação do edital do certame. Ou seja, qual é o problema disso? O problema é porque o aluno, o candidato ao concurso, ele não terá um tempo hábil para poder estudar o volume de informações que acontecem, até porque não haverá somente a minha disciplina, haverá disciplina de português, disciplina de informática e outras disciplinas. Então, técnica de vendas não é uma disciplina que você vê sendo cobrada em todos os concursos públicos ou na maioria dos concursos.
E isso faz com que o aluno ele deva procurar já o conhecimento dessa matéria já de antemão. Por quê? Vai ao encontro o que o Luiz acabou de falar. Essa disciplina é muito importante em função do peso dela em prova. E, na verdade, ela se vincula muito com o próprio banco, né? É o que o banco faz, né? Ele vende produto, ele negocia com o cliente. Então, como essa disciplina tem muito peso, e como o Luiz falou, mais de 1,5 milhão de candidatos já chamaram todos os aprovados, né? Como o José comentou. Então, a necessidade do banco de ter os funcionários é muito grande. Olha só, já chamou todo mundo. O banco já chamou todo mundo. E já tem uma previsão de abertura de um novo certame. Por que não começar já agora, de antemão, a sua preparação? Então, professor, o último concurso para o Banco do Brasil, como já foi dito, foi o maior da história do país, reunindo mais de 1,6 milhão de candidatos, sendo 136 mil no estado do Rio de Janeiro. Para esse próximo certame, o senhor espera uma concorrência parecida? Sim, José, sim. Até porque o Banco do Brasil, ele é um local o ambiente de trabalho do banco é um ambiente muito bacana. Conheço muitas pessoas que são, né, funcionários lá do banco, concursados, e eles só têm elogios a falar sobre o banco, tá? E quem não gostaria de ter um trabalho com qualidade, não é verdade? E para a vida toda. Então, com certeza haverá, até porque a quantidade de vagas não é uma quantidade de vagas comum para algum concurso, né? 1.000 vagas, isso já os alunos já ficam já meio ansiosos, né? Caramba, vaga pra caramba, que nem o INSS. Olha a quantidade de pessoas, né, que vem estudando. Então foi perfeito o comentário do Luiz sobre esses 3 concursos que eles mais ficam na vitrine, né, do concurseiro, que é a Caixa Econômica Federal, que chama muita gente, o INSS, que vai chamar muita gente, e o Banco do Brasil, que ele já acabou de demonstrar a necessidade que ele tem de funcionário, tá? E mais ainda de fazer essa previsão de um novo certame. Então, acredito eu que, na verdade, vai vir até ultrapassar essa quantidade de pessoas que participaram do certame anterior. E estamos também em transição de governo, não sabemos como vai ficar a economia. Isso gera para o brasileiro um pouco de ansiedade em relação ao mercado de trabalho. Então, para que você tire isso e você tenha uma qualidade de vida bacana, por que não se tornar um funcionário público numa instituição de prestígio? Né? Então, acredito que sim, vai ter um nível de concorrência, um quantitativo de pessoas, né, tentando se tornarem servidores, né, do Banco do Brasil, vai vir de forma ou similar ou até a maior do que aconteceu no último certame. Mestre, eu queria até só fazer um complemento de algo que você falou, né? Assim, que acho que é importante a gente destacar, né? Que você falou assim, pô, caramba, tem que começar a estudar com antecedência, tem muitas matérias, né, que não são daqueles, digamos assim, disciplinas básicas de concursos públicos. Na verdade, o Banco do Brasil, a prova do último concurso, foram 8 disciplinas. Apenas 3 a gente pode considerar disciplinas básicas que caem em qualquer concurso, que é português, informática e matemática. O restante são disciplinas muito focadas na área bancária, né? Que a gente, inclusive, não vê isso nem na faculdade, né? Muito menos no ensino médio. Né? Então, essa importância aí, acho que também de começar a preparação com antecedência, sobretudo por causa disso também, né? Acho que é um aspecto muito relevante a ser destacado, né? Mas, mestre, assim, voltando a essa questão da concorrência, né? Quem houve, assim, caramba, são 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de inscritos no último concurso. Esse número assusta, né? Foram 136 mil somente aqui no Rio de Janeiro, né? Mas, assim, a grande maioria, a gente pode dizer que é meramente inscrito, ou seja, são pessoas que não se prepararam efetivamente para o concurso, né? Então, assim, na sua visão, aquele que de fato se prepara e faz um planejamento de estudos eficiente, consciente, né? De fato se programa, né, para se estudar, você acha que ele fica mais tranquilo, ele não precisa ficar se assustando com essa concorrência toda, desde que ele faça, de fato, essa preparação de forma tranquila, consciente, antecipada? Exato, Luiz. Então, eu falo isso até por questões minhas mesmo, né? Porque, né, a época que eu estudava para concurso público, eu estudava para a Receita Federal, né? Para auditor. E eu me deparei fazendo uma prova de Polícia Federal,
né, com mais de 600 mil pessoas, né, se preparando para a prova. E aquilo, num primeiro momento, me assustou um pouco, mas não era o concurso que eu queria, na verdade. E acabei passando em 19º lugar. Né? E foi aí que eu percebi que passar no concurso público, quando a gente fala, né, desse tema concorrência, o que é concorrência? Na verdade, você é a sua maior concorrência. Exatamente. Como assim, André? Quando você não estuda, você está sendo o seu maior concorrente. Ou seja, se você faz uma preparação prévia, com planejamento, com organização, com disciplina, fazendo um bom curso preparatório, se dedicando, fazendo uma planilha de preparação semanal, você começa a meio que acabar com a concorrência, entende? Então, assim, ainda mais no concurso, né, com uma quantidade de vagas muito boa, né, como o Banco do Brasil. Então, assim, a concorrência em si, ela, na verdade, para o concurseiro, que ele realmente tem a determinação, né, de correr atrás da informação, de realmente ele quer passar. Porque, Luiz, se houve um estudo, eu não consigo precisar um percentual, né? Mas houve um estudo no passado que falava que numa prova de concurso público, no máximo 5% estão se preparando dos candidatos. Olha que interessante. Então, se a gente for pegar, vamos lá, 1 milhão de pessoas e a gente for tirar um percentual, né, de 5%, caramba, não tem nem 50 mil pessoas concorrendo para uma quantidade de 1.000 vagas. Então a relação candidato-vaga ela diminui muito. Fora que quem está concorrendo, será que essa pessoa realmente ela está com um bom material? Ela está fazendo uma boa preparação? Fora isso. Então, assim, tem muita gente que existe um ditado que fala, né? Tem muito paraquedista, né? Ele é paraquedista, né? O cara, ele vê, caramba, 1.000 vagas, vou passar, muita coisa. Não entende, não faz a mínima ideia do que é um nível de preparação para concurso público. Então, na verdade, né, a sugestão que eu posso dar, né, para o futuro candidato desse certame, não se assuste com a quantidade de vagas, se assuste com o teu comportamento. De inscritos, né, mestre? A quantidade de inscritos, não com a de vagas. Isso. E também com a de vagas também, né? Porque às vezes é também, pouca, verdade. Né? E o banco chama muito também, né? Verdade. Falei uma coisa, pensei outra. Não se assuste com a quantidade de inscritos, porque, na verdade, você tem que se assustar quando você não está estudando. Aí você passa a ser o seu principal concorrente, sabe? É mais por aí. E outra, quando a gente começa a colocar coisas negativas no nosso psicológico, o nosso emocional ele começa a se abalar. Aí a gente começa a pensar de forma negativa, o estudo ele não se dá de forma tão produtiva quanto ele seria se a gente tivesse com muita confiança, sabe, Luiz? É por isso que eu falo para todo mundo. Muita gente que fala assim, eu trabalho de 8 às 17, não tenho muito tempo para estudar. Mas você sabe como estuda aquela pessoa que não trabalha? Quando ela não está trabalhando, o nível de pressão em cima dela é maior, porque ela não está trabalhando. Para e pensa, será que a qualidade da hora dela de estudo é igual daquela pessoa que já trabalha e chega em casa e pensa, bom, se eu não passar na prova, pelo menos eu estou trabalhando, eu não vou, né, passar por questões financeiras. Então, muita gente não pensa nisso, sabe, Luiz? Então, qual é a sugestão que eu dou para o candidato? Confie em você, confie na sua determinação. O que passa em concurso público, eu até digo, Luiz, não é nem aquele cara que é inteligente. Não, é o esforçado. É o esforçado. Quero só fazer uma observação aqui, porque o professor falou que o candidato não tem que se importar com a vaga, e ele também está certo sobre isso. Né? Que, na verdade, ele estava se referindo primeiro à questão dos inscritos, né? Mas também em relação à vaga também. Porque o que acontece? Às vezes a gente vê um edital, né, com poucas vagas, né, e tem órgãos que chamam muito aprovados. Esse último concurso do Banco do Brasil foram 2.000 e poucas vagas, 420, né? E 20, né, imediatas, e mais 2.400. E a outra metade era de cadastro de reserva. E a outra metade era de cadastro de reserva, mais 2.420 em cadastro de reserva. E veja, o banco chamou tanto os aprovados dentro das vagas imediatas, como todos do cadastro de reserva, né? Ou seja, é uma instituição que chama muitos aprovados. Então o candidato também não precisa ficar preocupado, caramba, o edital não veio com tanta vaga assim. Calma,
tem um cadastro de reserva que pode ser utilizado Exato. também. Então, acho que isso aí é importante quando o professor... É aquele ato falho, né, professor? Exato. A gente sempre fala sobre a questão das vagas, nesse momento que você queria falar sobre a concorrência. Se a gente for pensar, Luiz, na verdade, olha só, para você mesmo que esteja agora escutando o nosso podcast, você que está aí agora, do outro lado escutando o podcast, pensa você sozinho agora, quantas unidades do Banco do Brasil tem perto da sua residência? Agora, vamos ampliar isso geograficamente Brasil. Tem noção da quantidade de pessoas? É muita gente. É muita gente. E mestre, tem uma outra situação. O Banco do Brasil ficou muito tempo sem fazer concurso. Né? O último concurso foi em 2015. E eu acho que nem pegou o Rio de Janeiro. Eu acho que o último concurso do Rio de Janeiro acho que foi em 2014, se eu não me engano. Tá? Assim, ficou um intervalo muito grande sem fazer concurso. Então, muita gente saiu, muita gente se aposentou. Né? Então, o banco precisou reforçar novamente esse seu time, né, de funcionários para poder dar sequência às atividades que o banco necessitava. Né? E com certeza, eu acredito, né, espero pelo menos, que o próximo concurso tenha também novamente uma grande oferta de vagas e que o banco também convoque, né, os aprovados ali, que devem fazer uma cláusula de barreira, limitar o número de aprovados dentro do cadastro de reserva, e que também convoque os aprovados dentro do cadastro. Vamos aguardar para ver o que o próximo edital vai trazer, né? Sim, sim. E isso que você comentou agora, Luiz, isso é muito importante, porque até mesmo quando eu fui fazer, né, quando eu fui lecionar essa disciplina, né, técnica de vendas e negociação, a gente não tinha muito parâmetro de questões, né, para poder jogar, né, para os alunos, para que a gente pudesse trabalhar as questões em si, o próprio conteúdo programático em si. A gente estava muito assim, sabe? Caramba, a gente não entendia muito. Foi muito bom ter esse concurso agora, Luiz, porque ele deu um norte de preparação, sabe? Isso que eu ia comentar também. Por que acontece? O concurso de 2015, né, entre 2015 e 2021, houve um lapso temporal muito grande. Então, aquele conteúdo anterior de 2015 era um pouco assim, caramba, até onde aquilo ali vai ser utilizado? Já tem um bom tempo. Dessa vez, não. O último foi de 2011, que, aliás, foi mais para o final do ano, né? 2021, que foi mais para o final do ano. E agora já vamos ter um outro em 2023. Então, o conteúdo, assim, eu acredito que você também, né, mestre? Está bastante atualizado, né? Então, os candidatos podem estudar por esse conteúdo programático de forma tranquila. Perfeito. E o banco também, ele tem, né, como via de regra, né, claro que qualquer tipo de concurso público passa por um processo licitatório, né, para selecionar a banca, mas se a gente for pegar os últimos concursos, a banca 6 Gran Rio, geralmente, é a banca que pega esses concursos. Banco do Brasil, Petrobras, BNDES, né, como também. Então, assim, já nos dá material, muito bom material, para que a gente possa já começar a preparação de uma forma muito bacana. E, Luiz, uma coisa que eu gostaria muito de falar para os candidatos, para os futuros candidatos, né? Nós aqui da Degrau, a gente trabalha com muito empenho, né? Com muita dedicação, com muita qualidade. A Degrau, né? Eu dou aula, né, em tudo quanto é canto do Brasil, né? Às vezes vou para Brasília, como sou servidor público federal, vou para Brasília dar aula. E eu, não é porque eu dou aula em outros cursos presenciais também, não é porque a gente está aqui fazendo esse podcast, não, mas a Degrau Cultural, ela, no Rio de Janeiro e no Brasil, é um dos melhores cursos presenciais. Não tem curso que chegue perto, não só no nível de professores, é o nível de profissionalismo de todos os funcionários da Degrau Cultural. Eu tenho muito prazer de dar aula na Degrau, né? Eu converso muito isso com o Brito, né, que é o nosso coordenador, né, dos professores em si, e eu falo do prestígio que eu sinto, né, de não só como um professor, que eu sou professor de muito longa data já dei aula em muitos lugares, mas a Degrau Cultural é um nível de profissionalismo, sabe, da segurança para os alunos. Tanto é que quando eu converso com os alunos, eles se sentem orgulhosos, sabe, de estarem sentando naquela cadeira assistindo aula com pessoas que eles têm completa confiança na preparação. Isso é muito bacana. Então, assim, na minha época existia Degrau, né? Na minha época existia Degrau Cultural. Eu não sabia como era a preparação. Então a gente ia muito naquela coisa de para onde que o bonde está indo? Então a gente ia lá para vocês lembram, né, da Academia do Concurso Público, na época que era um curso muito bom e tal.
Hoje, eu vejo que a Degrau Cultural, no Brasil, gente, eu não estou falando do Rio de Janeiro, não, é um dos melhores cursos presenciais. Aqui no Rio de Janeiro, esquece, não tem curso que chegue perto da Degrau Cultural. Não só em nível, como eu falei, instalações. O Luiz, eu fui fazer uma aula na segunda-feira, terminando a preparação para o pessoal do INSS. A unidade de Campo Grande, sabe? A organização da sala de aula, a limpeza, os funcionários, você estudar com o ambiente dessa forma é sensacional, é sensacional. Então, assim, para os alunos, vocês deveriam, né, se vocês não dão tanta qualidade assim, né, aonde vocês estão estudando, acreditem, vocês estão estudando numa das melhores instituições do Brasil de educação para concurso público. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso, E é uma grande família também, né? Todo mundo aqui, né? Exato. Uma grande família. Sim, Isso também que é muito sim. legal aqui, trabalhar no Degrau. Sim. Por isso que eu já indico, se matricule nos nossos cursos Com presenciais certeza. online com essa, digamos assim, essa propaganda aqui que o professor André Maia fez da nossa instituição. Agora, voltando ao assunto Banco do Brasil, para se preparar para um concurso desse porte, quais tipos de falhas os candidatos não podem cometer de jeito nenhum? A primeira falha, José, é quando o aluno ele não acredita em si mesmo, né? Então, assim, na verdade, qualquer tipo de projeto de vida que a gente queira ter, a gente tem que ter confiança na gente, tem que ter fé em Deus, né? Porque muitas das vezes a gente acha que um caminho é o correto e, na verdade, não é aquele o caminho que vai gerar a nossa felicidade, né? A felicidade na nossa vida, muitas das vezes a gente desconhece. Então, assim, eu acho que quando o aluno ele internaliza para dentro dele mesmo que existe um herói dentro dele, e esse herói ele pode despertar a qualquer momento e só depende de uma escolha, é de querer fazer dar certo. Entende, José? Então, assim, muita gente, eu vejo muita gente, até mesmo em sala de aula, que se assusta muito. Ah, mas 1,5 milhão de pessoas não tem como passar. Aí eu falo assim para a pessoa, você é seu pior inimigo, porque você está vendo um dragão e, de repente, é um passarinho tão pequenininho e você não tem esse ainda nível de maturidade. Então, assim, é acreditar em si mesmo. Tá? A primeira falha é quando a pessoa não acredita em si mesma. Aí o aluno, tudo que é dado a ele, ele pode fazer o melhor curso, ele pode se preparar com o melhor professor, ele pode ter todo o tempo do mundo para ele poder passar em concurso público, mas ele não vai passar. Ele não vai passar porque ele não se deixa passar. Entende? Outra falha é a falha, né, da época da preparação. A época da preparação ela é crucial. Por quê? O que vai fazer o aluno passar no concurso, como o Luiz falou. Vamos lá. Luiz, você estudou técnica de vendas na faculdade? Nunca vi isso na vida. Então, você estudou rede social na faculdade? Não, também não. Pois é. Então, técnicas de marketing, gestão de negociação, né, gestão de conhecimento, gestão de cliente, são coisas que a gente não vê no dia a dia. A gente vê até no dia a dia, mas a gente não vê em faculdade. Ou seja, isso faz, Luiz, com que aquela pessoa que esteja cru, ela possa vir a ser uma bela candidata a ser aprovada no concurso. Isso é bacana, isso é muito bacana, tá? Porque, como você falou, das 8 disciplinas, 3 foram básicas e 5 específicas. Então, para você que está escutando aí, que você nunca se preparou para concurso público, olha o que você tem na mão, a oportunidade de você mudar a sua vida. Agora, o que não adianta é você querer entrar em turma digital. Aí, Luiz, o que eu vejo muito, né? Quando houve a abertura de turmas pela Degrau preparatório para o Banco do Brasil, olha que interessante. No primeiro momento, a turma ela ficava mais ou menos cheia. E com o tempo, a turma ela foi meio que diminuindo. Eu achei, mas gente, que estranho. Está se aproximando do certame, está diminuindo. Quando veio o edital, lotou. Aí eu olhava e falava assim, gente, mas como assim, sabe? Tipo, então entendi. Então as pessoas... o problema, o ser humano ele é muito imediatista, sabe? E ele é muito desacreditado em tudo que possa vir a acontecer. Poxa, eu estudava para concurso público, eu demorei 2 anos e meio para me tornar servidor público. E quando passei no primeiro, eu comecei a colecionar aprovações e classificações. É o que a gente fala. Mas por quê? Porque eu fui resiliente, entende? Eu acreditava que se eu tivesse um nível de preparação com muita qualidade, com muita disciplina e organização, é só questão de tempo. Eu já sabia. Olha que interessante que eu vou falar agora. Isso chega a beirar até um pouco a arrogância e a soberba.
eu já sabia que eu ia passar. Consegue entender isso? Eu já sabia. Eu já sabia. Ou seja, por quê? Quem passa no concurso público não é o cara é um nota 10 em tudo. Claro que não, gente. Óbvio que não. Tudo vai depender do seu nível de preparação. Então, a preparação, ela necessita ser prévia. Quanto mais previamente você estudar, maior a chance de você passar no concurso público. E seja Banco do Brasil ou qualquer outro concurso público. Então, por que não começar agora, né? Com certeza. Quanto antes o candidato se prepara, mais chances ele tem de conseguir essa aprovação, né? Quanto mais tempo ali focado na disciplina, focado naquilo que vai cair, maiores aumentam as chances dele. Se ele deixar para estudar quando o edital sair, a chance é praticamente assim diminuta, né? Dá para passar, Exato. Dá, mas reduz bastante, né, o tempo. Exatamente, reduz bastante o tempo, né, José? Você acaba estudando muita coisa em pouco tempo. Isso não faz bem para. Não é bom. Até mesmo para a sua saúde. Exatamente. Enfim, agora falando sobre a disciplina de vendas e negociação, que é o tema do nosso podcast. Você acredita que ela continuará sendo, juntamente com a disciplina de informática, a matéria com o maior número de questões à prova, assim como aconteceu no concurso de 2021? E por quê? Sim, então, por dois motivos. Por acreditar que a banca ela vai se manter como a Cisgran Rio, tá? E como foi um concurso agora de 2021, como o Luiz falou, tá muito atualizado. Então, esse edital, ele tá já assim, acabou de ser no forno. Acabou de ser no forno. E se houver alguma mudança, vamos lá, vamos fazer umas projeções. Se continuar a Cisgran Rio, do meu ponto de vista, ela vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V no edital. Quase em todo ele. Ou seja, vai ser um copia e cola no conteúdo programático, tá? Nossa. Com no máximo... Aqui, eu tô com um edital aqui na minha frente. A parte de vendas e negociações foram 18 tópicos. 18. Ou seja, então, se houver algum tipo de alteração, no máximo em 2 tópicos. No máximo. Agora, vamos lá. Se for uma outra banca, a banca mesma, ela vai precisar de quê? Vai precisar de direcionamento quanto ao próprio programa. Ela vai procurar exatamente essa disciplina sendo explorada por outras bancas. Então, ela vai pegar o edital do concurso anterior, vai ver o que foi explorado e vai explorar também na sua quase máxima, né, o conteúdo em si. Né? Então, assim, isso foi muito bom para a gente. Isso foi muito bom. Já nos dá um norte maravilhoso para que a gente possa trabalhar com afinco. E outra coisa, José, vamos lá. Olha só como a preparação prévia ela é sensacional. 18 tópicos. A gente trabalhando 18 tópicos de forma prévia, quando acontecer a publicização do edital, se houver alguma coisa de alteração, tranquilo. Ou seja, haverá tempo hábil para que a gente possa estudar aquele tópico que a gente não tinha estudado antes. Entende? Então, assim, novamente, a gente frisa essa necessidade de uma preparação prévia. E uma coisa que você falou, José, também, muito importante. Eu lembro, na época que, quando eu era concurseiro, quando eu não gostava de estudar por edital, não, sabe? Tipo, saiu o edital, eu vou fazer aquela prova. Não. Eu me dava taquicardia, a minha pressão mudava, eu ficava mal-humorado, eu ficava chateado. Por quê? Em tudo que eu fiz, até em época de faculdade, sempre quando eu ia fazer prova, né, quanto mais eu estudava anteriormente, mais me tranquilizava, me deixava com o meu psicológico mais tranquilo. Isso afeta muito, tá? Afeta muito a sua preparação. Quando você começa a estudar, né, muito perto, né, do edital, ou só a partir do edital, vai vir uma enxurrada de gente. Esquece. Elas não estão concorrendo com você. Esquece. Não estão concorrendo com você, tá? Então, assim, vai vir, né? Vamos nos basear nesse último edital, porque a perspectiva, a estimativa de que ele tenha uma similaridade em relação ao certame anterior é muito, muito, muito grande. Mestre, o programa de vendas e negociações ele foi assim, bastante amplo, né? Ele não se limitou, né, digamos assim, a técnicas de vendas, a técnicas de negociação, né? Passava ali por estratégia empresarial, marketing digitais, canais remotos de venda, até lei de inclusão da pessoa com deficiência e o Código de Defesa do Consumidor, né? Muito bacana. Isso pode confundir um pouco a cabeça dos candidatos ou há conexões entre esses assuntos, né? E na hora de estudar essa disciplina, tem uma ordem
adequada de estudá-las? Tem que seguir aquela ordem que está no edital ou tem uma ordem mais adequada para se estudar esses conteúdos? Então, excelente pergunta, Luiz. Então, isso aí foi comentado até mesmo no primeiro dia de aula, né? Na abertura das turmas em si, eu fazia exatamente esse comentário. Porque, como o conteúdo programático ele é muito abrangente, estou com ele aqui na minha frente, ele fala de estratégia empresarial, ele fala de segmentação de mercado, ele fala de experiência com o cliente, marketing digital. Tem gente que não sabe nem o que é marketing. Então, o que é um marketing, né? E o que é um marketing digital? O que é um marketing presencial? O que é comportamento de cliente? Né? Então, assim, por que houve esse edital dessa forma? Porque o Banco do Brasil ele é muito grande. Né? O Banco do Brasil ele oferece milhares de produtos. Né? Então, a pessoa que esteja trabalhando no Banco do Brasil, ela tem que entender o portfólio do Banco do Brasil. O que é o portfólio? O que o Banco do Brasil ele vende? Né? O que ele produz? O que ele vende para fora? E quando ele vende, quem é o cliente dele? Gestão do cliente. O que ele vende? Como é que ele vai mostrar isso para o cliente? Marketing. Que tipo de marketing? Hoje em dia está muito em voga o marketing digital, né? Técnicas de impulsionamento, né? Gestão de impulsionamento, tráfego, gestão de tráfego de internet. É muita. Hoje em dia, Luiz, a gente está. É interessante, né? Porque quando eu vou jantar com um familiar, eu olho para os lados, eu vejo casais e eles estão olhando para quem? Para o celular. É o tempo todo as pessoas olhando para o celular. Então, o celular, ele é o melhor meio da gente fazer um marketing digital. As pessoas estão o tempo todo conectadas, 100% do dia conectado. Estão no Instagram, estão no WhatsApp, estão no Facebook. Tudo isso importa para o banco, porque o banco ele precisa saber onde o cliente dele está. E olha o quão maravilhoso é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, lá, ele coloca aqui, ó, a lei número 13.146 dentro do seu conteúdo, que essa lei ela fala exatamente da pessoa com deficiência. Ou seja, o banco, olha o que ele faz, gente, olha que sensacional. O banco está preocupado não só com o cliente, ele está preocupado com aquelas pessoas que vão até trabalhar lá dentro, que sejam deficientes. Ou seja, ele tem uma política de inclusão para portadores de deficiência física. Olha que interessante isso. Você percebe o nível de maturidade de uma instituição como essa. É sensacional. Por isso que ele coloca um conteúdo muito abrangente. Aí, corroborando o que eu comentei com você, José, por isso que eu acredito que não tem muito que se mexer nesse conteúdo programático. Ele está muito completo. Aí o que a gente faz? Como o aluno ele não sabe nem o que é marketing, como é que eu vou fazer marketing se eu não consigo fazer uma gestão de pessoas? Então vai entrar a gestão de pessoas. Então há uma necessidade da gente pegar esses 18 tópicos e trabalhá-los de determinada forma de que um tópico vai depender do outro. Por isso que uma preparação num curso sério, num curso que realmente faz acontecer, ele é de suma importância. Porque o professor se encarrega de fazer isso para o aluno. Aí o estudo, Luiz, ele fica um pouco mais... a forma de absorção do conhecimento, ela se dá de forma meio que automática. Por quê? É como se fosse um castelo. Não se constrói um castelo pela ponta, se constrói pela base. Então a gente vai fazendo essa organização para o aluno. Você pode, sim, rapidamente mostrar como é que então é essa base, de onde ele começa a estudar e o que ele deixa para o final? Então, ó, por exemplo, quando a gente vê aqui, ó, tópico 10 do edital, ética e conduta profissional em vendas. Vamos lá, ética e conduta profissional. E ele fala de gestão da experiência do cliente, que é o tópico 4. Como é que eu vou ter ética? O que é ética? Qual vai ser o tipo de comportamento que eu vou ter para poder fazer uma gestão da experiência com o cliente, entende? Como é que até o Luiz, até mesmo a vestimenta, tom de voz, a forma como você vai se relacionar com o cliente, percebe? Então, isso tudo eu vou precisar primeiro saber como ter uma gestão de experiência com o cliente para entender qual vai ser o nível de conduta que eu vou começar a ter lá na frente. Então, eu não posso estudar. Vamos lá, interessante. Se eu pegar os itens, né, de ponta a ponta, né, numa sequência linear,
eu começo no item 1 com noções de gestão empresarial, depois no 2 eu vou para a segmentação de mercado, 3, ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. Ou seja, o 3 são ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. O 4 é a gestão de experiência com ele. Ou seja, na verdade, eu tenho que ter uma experiência prévia com ele para depois eu começar a fazer proposituras de ações para poder aumentar o valor percebido por ele. Então, não adianta você estudar o edital, o conteúdo programático, de forma linear. Não vai embolar muito a cabeça do candidato. É exatamente esse. Esse é um grande problema. Dentro do curso que ele vai ter essa noção melhor, né, de como Exato. estudar esses conteúdos, né, o que coloca na frente, o que vai depois, não é isso, mestre? Perfeito. Então, e me diz uma coisa, mestre, também. No concurso passado, né, quais foram os assuntos aí de vendas e negociações que efetivamente caíram nas 15 questões da prova de escriturário, né? Assim, se for possível, traga aí esse quantitativo, exemplo, uma questão de código de defesa do consumidor, uma de estatuto da pessoa com deficiência. O que você pode falar para a gente aí em relação a essa prova? Então, vamos lá. Qualquer concurso público, né? Eu já participei também de bancas, né, preparatórias para concurso, né, como o CESP e a Banca Exaf, né? Eu fazia algumas questões para essas bancas. O que sempre eles passaram, né? E isso é similar para outras bancas também, porque eu tenho, né, conhecidos que fazem, né, questões para essas bancas também. É que se a gente tem um quantitativo de questões bacana para que a gente possa trabalhar e o edital ele é muito grande, vamos lá. Foram 15 questões, né? Foi da questão, se eu não me engano, 56 até a questão, vamos lá, número 70, né? Beleza, perfeito. Então, se a gente tem 18 tópicos dentro do edital, do conteúdo programático dessa disciplina, e nós temos 15 questões para trabalhar, por que não procurar trabalhar uma questão por tópico? Se você for parar para ver, né, o banco, já na primeira questão, que foi a questão número 56, né, ele começou a explorar o tema sistema da informação. Aí ele avança na questão 57 e fala de que, ele fala de investimento, de retorno de investimento para aquele cliente que aplica dinheiro no banco. Porque o Banco do Brasil, ele emite ações na Bolsa de Valores. Então você percebe que o próprio examinador, ou seja, a Sesgran Rio, ela começou a cobrar pontos de cada tópico. Então, assim, se eu falar assim para você, poxa, Luiz, não houve muitas questões de um único tópico. Isso é uma forma inteligente de se fazer prova, Luiz, porque quando a gente faz uma prova dessa forma, a gente percebe que o candidato, ele realmente, ele se preparou pegando o conteúdo programático de ponta a ponta. E quando eu comecei a analisar a prova, né, no dia seguinte, ao fazer a correção dela, eu vi realmente, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Houve uma questão 101 abordando o Código de Defesa do Consumidor. Teve questão também de portador de deficiência. Teve questão de gestão de sites, né, de marketing digital. Tinha que ter questões de sustentabilidade, né, porque o banco ele precisa ser sustentável. Então, a prova ela foi muito boa, tá? Então, assim, eu gostei muito, muito de como a prova foi apresentada, porque o examinador, ele foi muito inteligente na abordagem, porque ele pegou todo o conteúdo programático que foi colocado no edital. Então, se você me perguntar assim, André, no que o aluno tem que mais focar? Não deu para falar. Por que não deu para falar? Porque o examinador, ele pegou de ponta a ponta. Consegue entender? Ele explorou tudo. Ele conseguiu explorar tudo. Muito inteligente. Isso é uma coisa interessante, né? Então, assim, eram 18 tópicos, basicamente, nas 15 questões, a Sesgran Rio conseguiu abordar todos os tópicos do conteúdo programático, né? Você acredita que a prova vai vir nessa linha novamente? Inclusive, qual é o perfil, né, de prova da Sesgran Rio no que tange essa disciplina de vendas e negociação? Então, acredito sim, né, que a prova ela venha, né, nesse nível, tá? Toda a parte de legislação, né, como estou vendo aqui também, né, a parte que fala de instituições financeiras em si, né, e a resolução 3.694, todos os aspectos de legislação foram abordados. Então, a gente vai precisar aprofundar um pouco nessa parte de legislação, tá? E o perfil do candidato, o Luiz, é como a gente estava falando lá no início, né? Como a gente não tem essa disciplina no nosso nível, né, de instrução para a vida, né, em faculdade em si, tá?
Então, assim, o candidato, ele tem que ter a vontade de vencer, ele tem que ter a vontade realmente de fazer uma preparação e de trabalhar numa instituição onde ele vai fazer um plano de carreira sensacional, sensacional, ele vai ter uma vida muito boa no Banco do Brasil. Então, o perfil do candidato é aquele candidato que não fique somente apostando em alguns tópicos da disciplina. Ele vai ter que ter um perfil abrangente, de modo a abraçar todo o conteúdo programático. Agora, logicamente, que ele vai precisar ter uma estratégia de estudo. O que é estratégia de estudo? Quais são os tópicos que a gente precisa estudar de forma, né, básica para depois a gente avançar? Por isso que realmente fazer um nível de preparação, né, estando aqui com a gente na Degrau Cultural, a gente já faz essa preparação, essa base para o aluno. Aí depois a gente coloca para que ele estude e por meio de simulados, por meio de prática de exercício, pegando editais anteriores, a gente consegue também, né, chegar num nível muito bom para que esse aluno ele logre êxito. Outra coisa, a gente não quer preparar aluno para ser aprovado apenas. A gente quer preparar primeiras colocações. Exatamente. E, mestre, só uma observação aqui importante, que acho que é legal a gente comentar isso. A prova, ela da CES Gran Rio, em técnicas, nessa parte de vendas e negociação, é uma prova mais decoreba ou é uma prova que realmente estimula o raciocínio, coloca o candidato em situações práticas do dia a dia de um escriturário? Então, e tem um nível fácil ou difícil? Muito interessante. Assim, eu já fui um concurseiro de longa data, né? Então, assim, para mim, as provas da Banca CES Gran Rio, ela sempre foi a banca mais fácil de qualquer outra. Tá? O nível das questões são, assim, de nível médio de nível razoável para básico, tá? E tem questão, tô vendo aqui, tem questão, né, que foi decoreba, tá? De legislação. Geralmente as questões de legislação elas são decoreba, porque o examinador ele não quer dar furo. Agora, muita questão aqui do dia a dia. Muita questão. Muito bacana isso, tá? Porque isso força com que o aluno ele pegou o conhecimento, enraizou. Como é que isso se aplica no dia a dia? Porque é isso que é importante para o banco. Ver a aplicabilidade do conhecimento teórico. Então, a maioria, Luiz, das questões foram abordando situações fáticas, tá? A maioria. As questões de legislação, não. As questões de legislação, elas foram um pouco mais, né, de um nível um pouco mais de decoreba, tá? Como acontece, na verdade, com outras bancas também. Elas têm essa, né, essa similaridade de conduta, né? Onde o examinador, ele não quer... Porque quando a gente começa a entrar com recurso, né, nas questões, a banca não gosta muito, né? E quem foi que fez aquela questão? Então, assim, é bom para a pessoa que fez a questão que ela tenha feito realmente com inteligência. Aí, quando é uma questão de legislação, é quase que um copia e cola, tá? Da parte das normas em si. Perfeito. Então, professor, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, além da prova anterior do Banco do Brasil, os futuros candidatos eles possuem um acervo grande de questões atualizadas de concursos que abrangem todos os conteúdos que caem nas provas de vendas e negociações, e eu queria também que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está interessado em prestar esse próximo concurso do BB. Então, muito bom, José. Quando a gente começou a fazer, né, a abertura de turmas no concurso anterior para o Banco do Brasil, eu vou ser muito sincero com vocês, eu senti um pouco de necessidade de questões abordando essa disciplina. Como a gente falou, como o próprio Luiz falou, né, das 8 disciplinas, 5 são muito específicas para o banco. Então, eu procurei ver similaridades de questões para concursos como Caixa Econômica Federal, que é um banco, BNDES, que é outro banco, para ver se tinha algum pouco, né, de similaridade. Mas como o conteúdo do Banco do Brasil ele foi muito extenso, eu conseguia pegar alguns tópicos somente, entende? Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente não tem um volume, porque assim, para mim, volume de questões de uma disciplina são mais de 1000 questões, né? A gente não vai ter isso. A gente teve agora no último concurso 15 questões. Então, qual é a métrica, né? Para mim, a métrica eu mexo com 1 milhar, né? Tem gente que vai mexer. Mas 50 questões para mim já está o suficiente, tá? Para consolidar um entendimento, quanto mais questões que a gente pratica, melhor, né? A gente começa a raciocinar a questão e a gente consegue entender como que aquela teoria se encaixa na prática. Uma vez que a CES Gran Rio, respondendo aquela pergunta do Luiz, ela trouxe muitas situações fáticas, situações do dia a dia, para saber como é que o aluno se depara com aquilo.
e respondendo esse tipo de questão, não meramente uma decoreba de conhecimento teórico. Nós não temos muitas questões para poder trabalhar, mas o nível a qualidade do material que a gente coloca, José, é uma qualidade de material que qualquer tipo de questão ela estará sendo englobada por esse material. Pode ter toda a certeza do mundo. Quando, no próprio dia que foi esse concurso, o que eu mais tive foram alunos entrando em contato, dizendo, professor, caramba, fala a verdade, professor, foi o senhor que fez essa prova? Eu falei, não, gente, não foi eu que fiz a prova, não. Podem ter certeza que não fui eu. Eu falei, mas por quê? Porque todas as questões estavam no seu material. Aí eu falei para ele, mas gente, isso aí é muita experiência, né, de dar aula, é experiência de prova, experiência de banca, e a gente tem toda, como eu falei, né, esse é o diferencial do profissionalismo dos professores aqui da Degrau Cultural. Eles realmente preparam o aluno para concurso. Eles não jogam matéria e ficam colocando algumas questões e tá preparando. Não, 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 não. A gente faz um estudo de banca, um estudo de comportamento de banca. Como é que a banca... Essa pergunta do Luiz é uma pergunta estratégica, é uma gestão do teu planejamento de estudo. Por quê? Se eu vejo o que a banca mais cobrou nos últimos certames, eu posso ter uma ideia mais ou menos de como ela vai se posicionar nos futuros certames e começar, de repente, a demandar um pouco mais de tempo de estudo para aquelas questões, para aquele tópico em si. Então, assim, isso não me preocupa muito não, tá, José? Por quê? A gente, nós fomos sensacionais, logramos êxito 100% nas questões que apareceram nesse último certame. E para você que está escutando aí, né, a dica que eu posso passar para você é: ser servidor público é uma coisa tão maravilhosa, que como eu comentei aqui no início do nosso podcast, se eu soubesse que era tão bom, se eu soubesse que era tão bom, tão bom, tão bom, eu teria já de antemão lá atrás, com meus 20, 21 anos de idade, já estaria me preparando para concurso público. Não só por aspectos financeiros, mas por aspectos qualitativos. Como assim, André? A forma é o tratamento, é o zelo pelo profissional, é a importância que o banco dá para o seu profissional. Você trabalhar com qualidade de vida, isso vai gerar para você saúde mental, saúde para sua vida, saúde para sua família. Você vai trabalhar com bom humor, você vai trabalhar mais produtivo. O Banco o Brasil, ele não só oferece salário, ele oferece qualidade de vida. Então, para que você possa mudar a sua vida, por que não já começar a sua preparação? Você pode ter certeza, absoluta certeza. Tudo o que estará na prova, a gente abordará aqui na Degrau Cultural. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, nenhuma. Agora, a gente faz a nossa parte daqui. A gente só precisa que você dê um nível de confiança desse lado e esteja junto com a gente para que a gente possa juntos caminhar para que você possa conquistar esse teu sonho de ser um funcionário do Banco do Brasil. Exatamente, caia dentro nos estudos, hein, concurseiro. Aqui o professor André Maia, a gente agradece muito a sua presença, que deu ótimas orientações para quem vai participar desse concurso, que certamente vai ser tão grandioso quanto o último. E, enfim, eu e o Luiz, a gente agradece muito a sua participação no podcast e fica aberto as portas para outras participações. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado, José. Uma boa sorte também, que a gente também na vida, né, a gente precisa também de um pouco de sorte na nossa caminhada, né, seja em qualquer tipo de projeto, mas quando a gente tem fé em Deus, com certeza, Papai do Céu, ele nos coloca no caminho de muita prosperidade. Maravilha. Luiz Fernando Caldeira, obrigado também pela sua participação, contribuição costumeira no nosso podcast Hora do Concurso. Eu que agradeço mais uma vez poder participar desse podcast. Agradeço aí também a presença do professor André Maia, que contribuiu aí muito com dicas, informações extremamente relevantes para os futuros candidatos desse concurso do Banco do Brasil. Quero agradecer a audiência, né, que a gente tem aí aumentado a cada semana do nosso podcast, né, agradecer a todo mundo que está aí nos acompanhando, nos seguindo aí, né, nas principais plataformas digitais de áudio, né, e conta aí cada vez mais com a participação de vocês, com a audiência de vocês, né? E, como eu sempre falo aqui, tenho dito sempre isso agora nos últimos programas, né?
entre em contato com a gente, manda a sua sugestão, a sua pergunta. Pode mandar, por exemplo, uma sugestão de tema de programa ou de um entrevistado para a gente correr atrás. Basta enviar o seu pedido ou pelas nossas redes sociais, né? Tem aí o Facebook, o Instagram, como também pelos nossos e-mails. O meu e-mail é luiz.fernando@degraucultural.com.br e do José é josé.lucas@degraucultural.com.br. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau, gente. Esse foi mais um episódio especialíssimo para que você inicie sua trajetória de estudos rumo à vitória no concurso do Banco do Brasil. Além do podcast Hora do Concurso, temos conteúdo sobre o concurso BB em nosso portal de notícias e também no canal da Degrau Cultural no YouTube, que, como o Luiz já falou, é o que mais cresce na área de concurso público. Não deixe de nos acompanhar e compartilhar nossas produções com seus colegas concurseiros para que mais pessoas conquistem aprovação em concursos do porte do Banco do Brasil, tá certo? Fiquem todos à paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @degraucultural. Até o próximo episódio!